Boa tarde. Esse aqui é minha apresentação do trabalho final da disciplina Otimização que eu vou apresentar hoje. Esse trabalho ele é uma experiência que consistia em realizar, tipo, em calcular o valor esperado, tipo, usando a fórmula matemática e verificar se na prática isso procede. A gente vai usando um dado eletrônico para poder fazer esse teste, onde em que o nosso dado que tem três faces, tipo um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, a gente vai simular o lançamento do dado é, eletronicamente e a gente vai usar cada cada um desses experimentos de lançamento para poder fazer o cálculo e depois a gente vai verificar com o valor esperado mesmo se o valor é igual. Então, praticamente o que a gente fez, a gente usa um código, fez um código para isso. Primeiro eu vou apresentar o vou apresentar os diferentes dados para poder seguir e rodar o código. Eu tenho um arquivo README dentro do arquivo, onde que você consegue ler e ver a descrição do trabalho. E a fórmula que a gente vai estar verificando é essa fórmula de valor esperado. É, eu coloquei algumas referências aqui. E para os requisitos que a gente vai precisar para rodar esse programa é praticamente o Node, porque esse programa foi feito em JavaScript para rodar do lado do servidor, tipo, na sua máquina, porque o JavaScript roda só no navegador. Para poder rodar na sua máquina, você tem que o Node instalado. Aí eu vou deixar algumas imagens de exemplo do que foi rodado no README, mas junto com as inscrições para poder rodar. Tipo, praticamente é bem simples. Ele tem só um arquivo que consta o código e só chamar o Node e o arquivo que ele vai rodar. Mas tem dois jeitos de rodar, tipo, para a pessoa que vai rodar poder fazer experimento, se ele quer aumentar a quantidade de experiência, ele pode passar esse número que o dado vai tentar fazer o lançamento, a quantidade de vezes que a pessoa quer. Mas pode for, se você não passar esse número, ele é meu. Aqui tem um exemplo, Node index a quantidade de experimento, mas se você chamar ele sem essa quantidade de experimento, ele vai pegar mil como valor por default. Aí, bora explicar o código agora? É, o código que a gente tem. Index. Praticamente a gente tem uma função que vai pegar um número inteiro. Aí a gente vai simular como se fosse um experimento, um número aleatório. Essa função que a gente tem, que get random inteiro, ele pega um número inteiro entre um valor mínimo que você passou e um valor máximo. Como a gente vai usar um dado eletrônico, aí nesse caso ele vai ser um e 7. Isso quer dizer, entre um e 7 ele vai pegar um valor entre um e 7 em que um é incluso dentro dos valores e 7 está excluído. Então, isso quer dizer que ele vai pegar de um até 6, isso, que simular o dado eletrônico. Então, o valor aleatório é uma função que simula a aleatoriedade, o Matflow no o mat.random no JavaScript, ele vai simular esse aleatoriedade para a gente. Depois a gente tem uma função que chama lança dados. Toda vez que a gente chama,
ele vai pegar esse valor que a gente usa para colocar um set, que é o valor que a gente vai querer pegar para não extrapolar. Depois a gente vai declarar alguns funções que a gente vai precisar. É, a gente vai declarar alguns variáveis que a gente vai precisar, tudo isso, e pegar a quantidade, a distribuição toda vez que for lançado. Aí a gente faz um loop para lançar os dados. Depois a gente imprime o resultado e calcula o valor esperado. Na fórmula, o valor esperado, como a gente já sabe que é um sexto para cada evento, a gente já pode calcular o valor esperado usando a fórmula aqui. Mas com a nossa experiência, a gente vai pegar o valor de cada somando cada experimento, acumular esse valor na variável soma. A gente vai acumular ele para depois a gente dividir para a quantidade de experimento. É isso que vai fazer que a gente poder olhar se o resultado está certo. Então, o resultado a gente vai imprimir aqui junto com a distribuição de cada evento. E depois a gente imprime o resultado na prática e o resultado da fórmula. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou dar o programa node.index.js. Rodou. Aqui, nesse caso, a gente teve esse resultado aqui. Aqui é o resultado que a gente teve. Aqui é o resultado. A gente vai rodar novamente. Por default é 1000. Aí a gente teve esse resultado 3.55 e o valor esperado da fórmula é 3.5. A gente vai verificar que esse valor se mente no prático. A gente pode acrescentar mais experimento, como por exemplo, se eu pegar 10.000, para ele fazer 10.000 experimentos, nesse caso, se mantém, o valor está bem próximo, 3.4.8, se a gente arredonda, vai dar 3.45, 3.5, que é o valor do que é o valor da fórmula. A gente pode acrescentar sêmea e enquanto que a gente acrescenta mais experimento, mais próximo do valor 3.5 ele fica. Mais, mais próximo que ele fica. A gente pode fazer com 1 milhão. Com 1 milhão a gente pode ver o resultado ficar ainda mais próximo. Acrescentar mais um zero, 10 milhões. Fico bem exato com 10 milhões. Então, se tender a infinito, você já vê que esse resultado vai ser 3.5 mesmo. Obrigado.